Aí, agora sim, ao vivo, com o Request. É outra... eu tava olhando pra quem? Eu tava olhando pra câmera do celular. A pessoa tá o dia inteiro com isso aqui na mão. Cheguei aqui falando mal disso e olho pra onde? Pra o que eu tô falando mal, é o celular, em vez de olhar pra câmera. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo fora do nosso ao vivo. Eu vou fazer uma coisa que eu esqueço sempre de fazer. Pega essa live, compartilha com as pessoas, curte, se inscreva no canal, que é importante, porque aí vocês vão recebendo as notificações. O nosso programa é tão gostoso. O Request é um programa de relacionamentos e hoje a gente vai falar sobre relacionamento com o seu corpo, com o corpo da mulher. Você que é mulher, você que é homem inteligente, fica aí que você vai entender um pouco de como funciona a mulher. E você que é mulher, eu sei que vai ser um bate-papo delicioso com a doutora Cláudia Proença, que eu admiro tanto, que vai além da medicina, né, Claudinha? Por isso você chegou aqui e falou, mas a gente não conversou direito sobre a pauta. Você só falou que vai falar de menopausa. A gente vai falar, entre outras coisas, sobre menopausa. É o nosso tema central hoje, a menopausa, mas eu sei que a gente vai percorrer por várias coisas. Vai além, né? Quando senta uma mulher no seu consultório com determinada, seja ela uma menina que vai menstruar, que a mãe leva, ou que está com queixas de cólica, ou o nosso dia a dia de uma prevenção do cuidado da saúde da mulher, ou na menopausa, nunca é só aquilo, né? Não, Nunca é só aquilo. na verdade o universo feminino ele é muito complexo, Sim. né? Cada fase tem a sua complexidade. Então, você me convidou hoje para a gente conversar um pouquinho de menopausa e assim, se a gente não prestar bem atenção, a gente começa a falar de todas as fases, Mas é né? exatamente isso, a gente quer falar de tudo. E na verdade, assim, as pacientes, minhas amigas, são minhas amigas, Uhum. né? Eu sempre falo para todas as minhas pacientes que naquele momento que vai numa consulta, que vai para fazer uma prevenção, ou que a gente faz um diagnóstico de alguma coisa, eu sempre digo para minha paciente que nós vamos resolver juntas. Sim. Porque eu tô ali para dar o apoio, o colo, a direção, como vai ser dali para frente, para responder todos os milhões de questionamentos e dúvidas, porque hoje em dia as pessoas têm muito acesso à informação. Sim. Então, o paciente vem no meu consultório já com determinadas ideias, às vezes erradas ou não, e eu também tenho que estar atenta a tudo isso para poder desmistificar e corrigir, orientar e acalmar, e por aí vai. E quando a gente fala que se fala de tudo, hoje os médicos, eles não dissociam mais o estresse, os aborrecimentos, as fragilidades emocionais das consequências físicas. Porque hoje em dia a gente sabe que está tudo interligado, né? Eu acho que a medicina, de uma forma integrativa, ela entrega qualidade de vida muito, muito melhor e diferenciada do que era uma medicina de 20 anos atrás. Sim, Que a medicina de 20 anos atrás, o paciente ia no consultório da ginecologista, depois ia no clínico, depois ia no cardio. Hoje em dia, eu enxergo que o ginecologista tem que ter uma função de ver a saúde da mulher por um todo. Eu chego lá e falo, eu quero ver tudo. Ela me manda o que eu vou falir com o meu plano de saúde, tanto exame que ela me deu. E é legal isso, porque a gente vai investigar tudo, vai ver tudo. E não por nada, é porque a gente precisa olhar como está a nossa máquina. A gente faz manutenção de carro, não leva na revisão? Uma vez por ano. Quantas mulheres, qual a porcentagem de mulheres das suas pacientes que fazem essa revisão anual, assim, que vai lá e pede um check-up anual? Todas. Todas? Todas. Que incrível Todas, isso. porque, assim, eu tenho bastante tempo de formada já. Sim. Então, assim, tem muitas pacientes que são minhas pacientes já de longa data. E mesmo a paciente que vem na primeira consulta, ela fala, agora só o ano que vem, doutora? Eu falo, não.
Um ano é muito tempo. Tá, então... Eu preciso que você volte em 6 meses, vou conversar com você, vou perguntar se está acontecendo alguma coisa. Se não estiver acontecendo nada, ok, a gente pode protelar um pouco mais os exames. Mas se estiver acontecendo alguma coisa, vou te examinar, né? Porque o exame clínico, ele é importante. Sim. E aí, se precisar, eu vou antecipar algum exame, fazer o que for necessário para garantir a integridade da saúde, né, da paciente. Só que eu te ouvindo falar que todas as mulheres fazem esses exames, seja uma vez por ano, 6 meses, mas não é a nossa realidade, né? Isso é uma exceção, não é a nossa realidade da mulher brasileira. Não Tem esse acesso, né? Vem mudando, né? As pessoas vêm mudando, acho que até mesmo por conta de uma questão de mídia, de informação, de internet, de Instagram, de TikTok. Hoje todo mundo fala de saúde, hoje todo mundo fala de cardápio, hoje todo mundo fala de probiótico, de flora intestinal, do que é saudável, do que não é. Então, as pessoas, né? As mulheres, principalmente, que são mais preocupadas, né, com a saúde, elas procuram o consultório para fazer exames isso de também rotina. é uma outra coisa. Por um lado, tem um lado bom, porque desperta a curiosidade por tudo isso, quando você vê esses tiktokers da vida, mas por outro lado, você de repente começa a seguir e ouvir uma profissional, porque faz a dancinha legal e faz a edição legal, e ela não tem a bagagem, o conteúdo, não desmerecendo, mas é uma atenção que devemos ter, né, na escolha do profissional que vai cuidar da sua vida. Sim, é melhor você ter um profissional que seja, como é que se diz? Antenado, né, coordenado com a saúde, com a sua saúde, né, que já é o seu médico de algum tempo, mas que se preocupa com você e que enxerga você como um todo. Sim. E faz todos os exames, enfim. As pacientes de hoje em dia, elas a partir dos 40 anos, elas já começam a se preocupar. Elas começam uma preocupação muito com a parte estética, né? E que ela chega no consultório, que ela fala, olha, doutora Cláudia, eu tô com 40 anos, e como é que vai ser? Eu já tô na menopausa. Ou ela faz uma referência, a minha mãe teve uma menopausa com 42 anos, eu tô preocupada, eu quero ver como que tá a minha saúde, né? E aí a gente, a partir de um universo bem complexo, né, que engloba muita coisa, a gente consegue orientar essa paciente. Você me perguntou se não é que... Você me falou, né, aliás, que não é a realidade da grande maioria fazer esses exames. É que eu tô falando do meu consultório particular. Do seu mundo, né? Agora, se você vai para o SUS também tem outros protocolos, né, que competem ao SUS, que são diferentes do que a gente pode fazer no consultório. Sim. Né? Se você for ver, o SUS coloca que a gente tem que colher o primeiro Papa Nicolau aos 25 anos. Nossa. Porque por uma amostragem, né, populacional, até os 25 anos, por exemplo, uma paciente que tenha um HPV, que começou uma vida sexual ativa mais precocemente. Estudos comprovam que esse HPV, na maioria das vezes, ele vai regredir. 1% dessas pacientes pode ter uma evolução para um câncer de colo. Então, o Ministério da Saúde diz, olha, 25 anos é a data para a gente colher Papa Nicolau. E isso a mulher que procura o SUS, né? Porque também tem umas que não procuram o SUS. Sim, é outra realidade. 25 anos, a mulher que pensa, não vou fazer meu check-up com 25 anos, é algo ainda difícil também. Porque uma coisa é a mulher de 40 anos e que mesmo assim eu acredito que em algumas regiões não tenham esse despertar ainda, mas... infelizmente a gente não vê isso, né? A gente vê diagnósticos que poderiam ter sido feitos previamente, então tá tardia, quando já tem os sintomas. Sim.
Eu tô com eu tenho uma amiga que encontrou um câncer de mama num exame com a ginecologista Sim. dela, o exame de toque mesmo, que ela detectou um nódulo, tava no começo e tirou. Tá Sim. ótimo. Então, isso é o positivo É. do que a informação nos traz, de você ter esse cuidado mesmo com a ida a médico e a procura. Agora, quando a gente fala em menopausa, que as mulheres procuram com 40 anos, tem uma idade, porque existe a menopausa precoce. Quando a menopausa ela é considerada precoce? Ela é considerada precoce quando ela é antes dos 40 anos. Tá. A partir dos 40 anos, 41, 42, pode acontecer uma menopausa. Por que acontece a menopausa? Muita gente não entende, né, por que não tem mais menopausa. Para você ter uma ideia, nós, mulheres, quando estamos na barriga da nossa mãe, temos 1 milhão de óvulos, né? Mais que 1 milhão. E aí, no momento que a gente nasce, esse número reduz. Desde o nascimento, então. Começa a reduzir o número de óvulos. E eles vão reduzindo, mesmo sem a gente ter a menstruação, até o primeiro momento da menstruação, onde um óvulo vai ser recrutado para a gente ovular e gestar, junto com outros que se perdem no caminho. Então, quando a gente chega na puberdade, a gente só tem 500 mil. De milhões que a gente tinha, né? 4, 5 milhões, nascemos com 1 milhão, chegamos em 500 mil na puberdade. E aí, depois disso, essa reserva ovariana vai diminuindo, 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 e chega um momento que acaba. E a hora que acabam os óvulos, não produz mais hormônios, não produz estrogênio, não produz progesterona e não produz testosterona. E aí, então, menopausou. Não adianta a gente ter um comando positivo cerebral, porque outras glândulas entram nesse sistema metabólico para a gente menstruar, ovular e ter a nossa taxa hormonal satisfatória. Não adianta a gente ter esse reforço positivo, que ele continua. Porque até o próprio cérebro fala, não, mas você precisa ovular. Então, ele aumenta algumas taxas hormonais, mas não adianta, porque não vai ter o estrogênio, não vai ter a progesterona nem a testo. A testo começa a reduzir a testosterona a partir dos 40. Eu acho que é complicado, porque você tem que individualizar o paciente, fazer os exames do paciente, ver a leitura dela e, principalmente, ver como ela se sente. Os exames laboratoriais, eles têm uma referência para nós, né? Mas o mais importante, é lógico, além de ter que estar dentro de um limite de referência, é como a Renata se sente, né? E como você se sentia antes e como você tá agora. O paciente já chega com uma queixa, eu tô mais cansada, eu tô menos motivada, aí eu só tenho vontade de ficar sentada no sofá da minha casa e não fazer mais nada, a minha libido reduziu e eu tô me sentindo, assim, apática, não tô me reconhecendo. Não consigo mais desempenhar as funções que eu desempenhava quando eu tinha 3 anos a menos, 5 anos a menos. É esse o discurso que você ouve? É esse o discurso. E é pouco tempo, né? Ela não fala de quando ela tinha há 15 anos atrás, é muito rápido. Não. Então, por isso que essa mudança assusta. Sim. Agora, você não acha que isso pode assustar também? Porque a gente fala pouco disso. Olha, eu mesma me coloco aí, em 17 anos de programa, hoje falando... É a primeira vez que eu tô falando de menopausa. Você falou pra mim. Eu nunca falei de menopausa. Nunca falei de menopausa no programa. Porque, pra mim, é uma coisa muito natural. Eu acredito nas fases da nossa vida. Então, eu me coloco até numa posição... Eu deveria ter feito antes esse programa. Mas, porque eu sempre coloco como fases da vida. Porque quando a gente fala na menarca, que é a menstruação... Eu, por exemplo, como eu sofri muito com a menstruação, eu tinha muita cólica, alterava muito o meu humor, eu tinha muita espinha, ficava com dor nas juntas todas, sabe assim, nos movimentos, era muito ruim pra mim. Então, eu sempre falei, nossa, eu não vejo a hora de ficar na menopausa.
E a Carlinha lá que trabalha comigo na Casa Tudo de Bom, ela falou, eu não vejo a hora. Quando eu falei que você vinha hoje pra falar do Menopausa, eu já tenho que assistir porque eu tô ficando. Eu falei, não tá nada, mas ela tá louca pra ficar. E eu acho muito legal quando a mulher não vê a menopausa, ela não é pra estar louca pra ficar, mas assim, não vê a menopausa de uma forma assustadora. Porque a gente entender que quando a gente tá na menarca, Na menarca. e aí entra aqueles hormônios todos na adolescência, há uma alteração de humor também. Sim. Há uma alteração naquela crise existencial que a gente tem quando adolescente também. Sim. Só que a gente vê isso como vida. Porque tem essa cultura da juventude, então a gente vê como vida. Quando a gente chega que a gente vai ser mãe, o corpo se prepara todo para ser mãe, a gente também tem alterações hormonais, antes, depois, Sim. né, durante, e a gente também vê como vida. Aí quando a gente chega na menopausa, que a gente tem outras alterações, a gente vê como contagem regressiva para a morte. A gente não, porque eu não vejo nada disso. É uma cultura, principalmente dos brasileiros, de ver a mulher que entra na menopausa como você não reproduz mais, então você não serve para procriar, então você não serve mais para estar nessa classificação de uma mulher ativa e viva. Você sente isso? Isso tem mudado bastante. Não, isso tem mudado, por isso que eu quis conversar com você. Isso tem mudado bastante. Na verdade, acho que entrar na menopausa, como você disse, faz parte. Mas as mulheres não veem assim, Cláudia. Eu vejo as minhas amigas, nossa, elas ficam apavoradas. Ai, obrigada, Gabriela. Na verdade, assim, junto com essa menopausa, você vai ter uma série de repercussões pela falta dos hormônios, entende? E é por causa desse decrescente hormonal, né? Dessa decadência, vamos dizer assim, metabólica, que vem uma série de outros problemas físicos que acabam fazendo com que a mulher até esteticamente aparente mais idade, tenha um envelhecimento. Só que na época das nossas mães, né? Não preciso nem dizer das nossas avós. Aquilo era aquilo mesmo, era entrar na menopausa, se abanar com o lequinho, se enxugar com a toalhinha e vida que segue, né? E ela sentava no sofá e era a vovó e fazia um crochê, né? Sim. E agora mudou, porque as mulheres de 50, 60, elas têm um empoderamento. Por quê? Porque elas buscam qualidade de vida. Ou através da reposição hormonal para quem pode e para quem tem indicação, ou através de outros tipos de recurso, como uma homeopatia, uma acupuntura, atividade física, que faz parte e ajuda demais, a yoga, né, a melhora no pensamento, a concentração, né, o que ela trabalha, o que ela estuda. Então, assim, uma reposição de vitaminas, de suplementos. Então, tudo, porque o universo é muito complexo nesse sentido, então tudo que você fizer e tudo que a mulher fizer para ela ter qualidade de vida, vai dar um fôlego, sabe? Algo a mais. Sim. E aí ela consegue atravessar bem essa fase. Na verdade, nós mulheres, a gente tem como é que se diz? Uma parte metabólica complexa e que assim, é complicado porque a gente lida bem com isso, porque se fossem os meninos não iriam lidar, porque a gente passa por flutuação hormonal o tempo inteiro. Uns aumentam, outros abaixam para fazer você, como é que se diz? Conseguir ovular, para fazer você menstruar. Não, o tempo inteiro, né? Eu lembro cansativo. como eu sentia muito a menstruação. Depois eu tive que fazer tratamento eu não menstruei durante muitos anos, porque não dava mesmo, assim, pra mim. Não tô fazendo apologia e cada um tem a sua escolha, né? Sim. Mas pra mim me incomodava muito, porque eu tinha uma TPM horrorosa. E aí, eu ficava menstruada, uma cólica horrorosa. Aí eu tinha uma semana de paz. Aí eu entrava na ovulação, que era horrível pra mim também, de dores, de cólicas.
E eu sentia muito a minha ovulação, muito. Aí, daqui a pouco eu ficava com TPM de novo. Eu tinha uma semana por mês, assim, boa. Trágico. Não é? Aí eu interrompi depois do Lucas nascer, porque eu nunca tomei pílula antes, porque eu não queria que isso atrapalhasse, porque eu queria ser mãe. E aí, depois que eu tive o Lucas, eu falei, não, agora eu vou tomar anticoncepcional e tomava sem pausa. Sem pausa. Você é contra a favor? Eu sou a favor aqui com a tomada sem pausa, quando o paciente tem uma boa aceitação para isso. Tá, eu sempre tive uma boa aceitação. Caiu a internet, aí caiu a transmissão. Caiu a transmissão? Qualquer coisa, fazer uma chamadinha no Instagram, falar que vai entrar na hora depois do... Tá, mas aí você vai retomar agora. Que horas que... Não, o programa tá normal, só que a transmissão caiu. Tá. Aí faz uma chamada, fala assim que assim que acabar a gravação aqui, já vai entrar no... Tá, mas aí você vai... Mas enquanto isso, você tá tentando retomar a internet, né? Isso. Então tá bom. A gente pode continuar conversando? Pode. Aí vai... são coisas da tecnologia, mas você sabe que hoje a internet em todo lugar tá assim, né? Eu na minha casa tá assim, na casa de bom tava assim, tudo tá assim. Então, voltando aqui, vou aproveitar que a gente deu essa pausa, o Gabriel, eu já volto. É isso, vou falar da stripling. Olha só as fotos. Você vai jogar ali? Você consegue jogar ali? Consegue. Ali aumenta, né? Também De um jeito, né? Então ali tá passando propaganda, aqui vai vir mais fotos, ó. Aqui, tá, ali. Então deixa ali só o logo da stripling, né? E aqui, olha a stripling. Gente, eu vou contar a história da stripling, da Pauliane, que é muito legal, esses encontros do meu trabalho, né? Conheci a Pauliane faz uns 8 meses. E conheci lá na Casa Tudo de Bom, ela foi fazer uma terapia comigo, e a gente se adorou. Ela tinha stripling, eu fui conhecer... Comecei o podcast, ela veio aqui, participou do meu primeiro programa, adorou, a gente começou uma parceria, começou a anunciar no programa, no podcast, enfim. E aí, depois de meses, fechou a loja dela e abriu na Casa Tudo de Bom ontem, que, olha, a Claudinha tava lá, a loja não tá linda? Linda. Nossa, a loja, pra mim, eu acho que é uma das lojas mais lindas de Santos hoje. E com essas peças, olha esse vestido que pra mim é meu preferido, assim. E ela mudou, inclusive, os fornecedores, ela foi pesquisar marcas para mudar e ampliar o leque de estilos e de clientes. Eu amei, tô amando essa novidade. A gente tá o quê? Desesperada lá na casa com aquela loja todos os dias. Hoje eu tô aqui de stripling, né? É um cropped e é uma calça alfaiataria, uma calça pantalona, que é da stripling também, e esse cropped ele tem em preto, tem vinho. E aí, gente, eu já experimentei tanta roupa lá na casa hoje dela, e a gente tá brincando de boneca lá com a stripling, então eu tô muito feliz. Tem fotos nossas da festa? Da festa? Eu não mandei? Não. Esqueci, então. Então tá bom. Eu tinha mandado. Fica para uma outra hora. Vou ver se tiver. Eu mando aqui, no final a gente vai. Então, muito obrigada, Pauliane, por essa parceria linda que agora só se intensifica com você lá na Casa Tudo de Bom. Então, o novo endereço da stripling lá na Casa Tudo de Bom. E agradecer o Colégio Jean Piaget, meu parceiro de 17 anos do programa Tudo de Bom, meu primeiro patrocinador, meu primeiro anunciante, que agora também aqui com a gente no podcast. Aliás, sexta-feira agora, às 4h, a gente vai fazer um programa especial com os alunos, com os diretores, com o dono, com o Alexandre, que a gente vai falar sobre empreendedorismo na escola, que isso é sensacional, porque a gente não tem, por exemplo, vocês, médicos, estudam 15 anos e não tem empreendedorismo na faculdade, só que vocês saem, vocês vão montar um consultório. E aí vocês têm que ter contador, vocês têm que ter advogado, vocês têm que ter marketing, publicidade. Não tem nem a parte administrativa, que seria tudo de bom. Que loucura isso, né? Não tem. E aí é sobre isso que a gente vai falar. E eles têm esse projeto desde a sala de aula. Então, muito legal, sexta-feira às 4h. E Casa Tudo de Bom, toda repaginada. Ontem a gente comemorou, junto com a inauguração da stripling, 3 anos de Casa Tudo de Bom.
E é tão legal quando eu percorro hoje aquela casa e eu falo, nossa, era isso mesmo, era isso que eu tinha que ter acontecido. Hoje deu hoje me dá essa sensação do propósito realmente sendo desenhado por Deus. É assim que eu sinto na casa, assim. A gente tem um xodó muito grande por todo mundo que tá lá, um respeito muito grande por todas as empresárias, as nossas salas. Agora a Manoli fez mais uma sala pra gente. A gente já tinha essa sala de massagem, agora a gente duplicou a sala de massagem toda ela com aquele véu no teto, as cortinas, tudo da Manoli. E essa é a nossa casa que eu convido vocês a conhecer. Um shopping de beleza e bem-estar de quase 1.000 metros quadrados, estacionamento lá atrás. Ontem tava uma loucura estacionamento. Nossa, mas a festa tava uma delícia. Uma delícia, né? Mas o estacionamento agora a gente ampliou, então tem para 10, 12 carros. E desde a Stripling tá lá, a Semijoias, hoje eu tô toda de Prilamor. Olha só, gente, olha só esse trio aqui, que aí eu coloquei com esse choker de coração e mais esse brinco que se chama Veneziana, o nome de bom, a Semijoias. A gente tem a Andréa Brandão com estética facial, micropigmentação de sobrancelha, cílios, unhas de gel. Agora eu adotei também essas unhas de gel. Academia de dança com o Estúdio Maruki, dança de salão e pilates de aparelho. O IE Restaurante. O Salão Estúdio Basque, que cuida agora da saúde dos meus cabelos. Agora eu sou toda a casa tudo de bom. E lá em cima os nossos spas, as salas de massagens, as salas de terapia e os spas. Agora, para o Dia dos Namorados, também a gente preparou uma coisa muito legal para vocês. Você recebe um fondue de chocolate, você recebe uma água saborizada de morango, morangos para comer com chocolate no seu fondue, você toma um banho de banheira junto com óleos essenciais e depois os dois vão para as massagens simultaneamente. Então é uma conexão muito forte do casal experimentando esse momento a dois com relaxamento. A gente está muito no piloto automático, a gente está numa vida muito corrida. Então, quando a gente vê o casal se conectando, ontem foi muito legal que a gente ainda teve o spa de namorados e eu tava preocupada porque ia começar aquela animação toda da casa e eu falei, nossa, eu vou atrapalhar com barulho. Eles saíram tão assim, eles nem sabiam o que estava acontecendo, eles nem viram as coisas acontecendo. E isso é o que a gente deveria colocar no nosso dia a dia, abaixar nossa adrenalina, que ela é muito boa para umas coisas, mas o tempo inteiro ninguém aguenta. Então é isso. Né, Gabriel? Eu vou ver se eu te mando umas fotos aqui, Gabriel. Não, deixa a gente falar semana que vem. Conseguiu aí voltar com a internet? Não. Então tá bom. Agora, a gente estava falando nessa questão da menopausa, de interromper o anticoncepcional. Sim. Se a paciente se dá bem com se ela isso, se dá né? bem com isso. Eu tive a gente tem que esse respeitar assim, o pensamento da pessoa, Sim. né, da paciente. Tem pacientes que falam para mim, eu até ofereço. Em alguns casos que eu vejo que seria oportuno, e a paciente fala, não, doutora, eu acho que eu não vou me sentir bem se eu não ciclar, né? Então eu respeito. Tem muitas, e aí cada uma voltou? É. E cada uma é de um jeito mesmo. Agora, tem uma coisa, todo mundo que, quando eu interrompia meus ciclos, né, fiz isso muitos anos, acho que uns 10 anos eu fiquei sem menstruar. Aí eu ouvia de algumas mulheres, então vai ser bom, porque você vai demorar para ter a menopausa. Isso tem a ver? Não tem a ver. Não tem a ver. De qualquer jeito, o seu tempo de menopausa vai chegar. Porque se fosse assim, você ter interrompido. Você para de tomar pílula, então com 60 anos só vai menstruar com... exatamente. Só vai ter menopausa depois, então não é isso, né? Exatamente. Outra dúvida também, vamos falar dos hormônios. Antes da gente falar dos hormônios, vamos falar do que qual é o universo da menopausa, o que as mulheres sentem. Primeiro que a gente vai falar tudo aqui, não necessariamente você vai sentir. Nem por tudo exemplo, vai eu não ter. sinto
nada, eu sinto cansaço, mas eu não sinto, mas o cansaço agora, ontem eu cheguei lá e falei, mas doutora, eu já descobri, porque eu tenho TDAH, pensamento acelerado, quando dá exaustão mental, dá isso, e dá mesmo, dá muito cansaço. cansaço. Quando eu fico exausta mentalmente. Sim. E aí, mas eu não tenho nada, não tenho calor, eu não tenho fogachos, como que é o nome? Fogachos. Não tenho fogachos, não suo, não... Tem uma boa qualidade de sono. Durmo muito bem, durmo 8 horas, é um reloginho, assim. Na verdade, assim, a gente... Não teve problema nenhum com a libido. Existem várias formas de você encarar esse momento da menopausa. Primeiro é aquela paciente que não sente nada e que tem medo de fazer uma reposição hormonal, né, do que ela está deixando de produzir, porque ela lembra que a mãe falava que fazer reposição hormonal poderia dar algum problema maior de saúde, um câncer de mama, então como ela não sente nada, ela não quer. Eu vou até te parar nesse momento agora, porque é isso que eu ouço ainda. Eu ainda não comecei, fui na doutora até pra gente começar a pensar nisso, numa reposição hormonal. Mas eu ouço de muitas mulheres que não têm coragem por conta do câncer de mama. Sim. Isso é uma realidade? Isso é um fato realmente que deve ser levado muito em conta? Na verdade, ou hoje mudou? Se ter um câncer de mama, isso você pode ter você pode ter com hormônio, a qualquer hormônio momento, ou sem hormônio, uma célula sua mamária ou de qualquer outro lugar que adoeceu, né? E essa célula tem receptores hormonais que vão responder aos hormônios que você está utilizando para melhorar a qualidade de vida da paciente, mas que também responderiam aos seus hormônios endógenos. Uhum. Então, a falta de atividade física pode dar câncer. Comer açúcar, uma dieta muito rica em carboidrato e açúcar pode aumentar o seu risco de câncer. Comer fritura, né? Aumenta o seu risco de câncer. Então, assim, o conjunto da obra é que traz o sucesso, entende? Uhum. Então... fatores emocionais. Sim. Se você... se a paciente é uma paciente tabagista, então ela está aumentando o risco dela para câncer. Então, quando a paciente vem e a paciente tem os sintomas da menopausa e ela pede ajuda, mesmo quando ela coloca essa situação de que ela tem um medo de ter um câncer, eu acho que a partir do momento que explica, conversa, dá seguimento, faz exames rotineiramente, acompanha, né? E você passa a confiança, a paciente aceita o tratamento e se beneficia, né? Melhora. Uhum. Porque, independente, quando a paciente tem os sintomas da menopausa, 1, 2 ou vários, ela quer tratar. Sim. Principalmente se ela tem os fogachos, porque isso incomoda. É horrível, né? Incomoda, atrapalha até mesmo na vida social dela, né? Porque de repente ela começa a suar do nada, começa a ter um calor, ela pode ficar com a face rubra e aquilo constrange, né? Sim. Muitas pessoas são acanhadas e elas se constrangem com essa situação. Então ela começa a não querer sair, ela começa... porque eu achei que isso era só à noite. Não, só na hora de dormir. Não. Não, pode ter durante o dia. Pode. Na verdade, né, a partir do momento que você não produz mais o estradiol, é por conta disso que vem todos esses sintomas. Então a não produção do estradiol. É a falta do estradiol. Que causa essa... exatamente. Com a menopausa, você pode ter esses sintomas vasomotores, que são os calores, a sudorese intensa, os fogachos noturnos também, na madrugada, onde a paciente tem o calor, descobre, então passa a noite inteira acordada, né, acordando com dificuldade para voltar a dormir, e aí então já acorda mais cansada ainda. Você tem, o estradiol age também na sua parte da memória, então a mulher começa a ficar esquecida, né,
dos seus afazeres, atrapalhada na sua rotina, porque ela tem uma memória prejudicada pela falta do estrogênio. O estrogênio ajuda na carga metabólica dela, né, na carga calórica dela, então ela começa a ter aumento de peso e principalmente aumento de uma gordura visceral abdominal, que é a pior que tem, né, que aumenta o seu risco de infarto, a mulher começa a ter um depósito de gorduroso a nível hepático, a matéria-prima para se fazer hormônio é o colesterol, e ela não produz mais esse hormônio, então começa a sobrar. Então ela tem uma elevação dos níveis de colesterol, e com isso ela começa a ter um aumento de risco de infarto, um aumento de risco de AVC, cessam os fatores de produção óssea e começa uma absorção óssea pela falta de estrogênio, então ela começa a ter um osso que vai ficando mais fraco e aí vai levar um quadro de osteoporose e a gente nem pode chegar àqueles quadros mais graves das fraturas, né? E assim, tudo que a falta do estrogênio traz é muito ruim. Então, por exemplo, se a paciente não sente os fogachos, ela acha que tá tudo bem. E, na verdade, ela tá tendo uma série de prejuízos físicos, de integridade da sua saúde, que ela nem imagina. E ela nem tá percebendo. E ela nem imagina. Mas ela acha que ela não precisa de hormônio porque ela não tem calor. Nossa. Então, e a reposição hormonal, os hormônios que são repostos, que eles precisam ser repostos, o principal é o estrogênio. E se o estrogênio, então isso é isso que se chama de reposição hormonal, é uma combinação dos hormônios. É uma combinação. Na verdade, a paciente que vamos supor, tem o útero íntegro, ela vai repor o estrogênio, e o estrogênio na nossa fase ativa feminina, ele é responsável pela proliferação do endométrio, que é para preparar o útero para a mulher gestar, né? Só que ela não vai mais gestar porque ela está menopausada. Então, para a gente contrabalançar essa proliferação endometrial, o médico sempre precisa associar a progesterona, que impede essa hipertrofia do endométrio, justamente para proteger o útero de câncer, né? E a testosterona entra associada, porque ela começa a decair a partir dos 40 anos, e ela é muito importante para motivação. A paciente, quando começa a ter uma testosterona baixa, ela fica desmotivada, cansada, então esse hormônio ela já começa a repor um pouco antes da menopausa propriamente dita, e depois ela continua por um tempo. É lógico que a gente tem um tempo, segundo a Febrasco, de 10 anos para fazer reposição hormonal na mulher. A partir dos sintomas ou tem uma idade? A partir de, assim, depende, mas assim, uma mulher de 45 anos vai no médico, faz as suas leituras, os seus hormônios, conversa com o profissional, diz como é que ela tá, o que ela tá sentindo, né? Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar é que a falta de estrogênio traz um ressecamento vaginal importante, que acaba trazendo dor na relação sexual, a paciente não consegue mais se relacionar com o parceiro, o estrogênio age a nível de bexiga, a paciente começa a ter incontinência urinária. É muita coisa. A gente fica ficando assustada aqui, né? Exatamente. Eu tava pensando se eu ia contar tudo. Não, mas tem que contar tudo, porque eu nunca conversei disso no programa, e é muito importante a gente falar disso, porque o conhecimento, a informação, ele gera vida. Sim. Né? Então, isso é muito importante, a gente cuidar dessa máquina. Eu tô ouvindo a doutora Cláudia falar e eu tô visualizando a minha máquina. Sim. Então, a minha máquina precisa ser vista, ela precisa ser checada, ela precisa ser cuidada. E hoje a gente tem recursos. Então, eu vou passar para o laser íntimo, mas antes, então, a reprodução hormonal ela é feita por esses 3 hormônios: testosterona, progesterona e estradiol. Estradiol. Sim. São esses 3, não tem mais nada. São pra gente repor esses 3. Só esses 3. Sim. Isso é com formulação. Da parte ginecológica, sim. Aí tem o laser íntimo, que a senhora faz. Senhora gente, pesou, da onde saiu esse senhora agora? Nunca chamei a... Eu estou aqui me policiando para chamar de doutora. Veio para não ficar Claudinha aqui. Pode me chamar. Solta um senhora que me dá até um negócio. Mas que eu já fiz e que é incrível, e a gente sente imediatamente
Eu não tive ainda a questão do ressecamento, Sim, e mas da você ainda falta é nova. muito nova, por isso que eu não tive. Não, mas eu não tive mesmo. Mas depois que eu fiz o laser íntimo, eu senti uma diferença mesmo na. Não, sei, não posso. Não Na dá pra gente. mucosa, na mucosa. Isso. Isso é um avanço incrível também, né, doutora? Porque o laser íntimo, ele não tem contraindicação absoluta, assim, uma contraindicação absoluta. O único momento que eu não iria poder fazer o laser íntimo em alguma paciente, se ela tiver em crise de herpes, se ela estiver sangrando por algum motivo, ou com alguma infecção. Ou grávida também não pode. Ou com alguma infecção ginecológica, Sim, ela vai fora tratar. isso, qualquer uma pode fazer. Pode fazer. E aí ele vai. Quais são os benefícios do laser íntimo? Ele vai regenerar toda a mucosa íntima, vai trazer umidade, vai trazer elasticidade para a parede, vai reforçar a parede anterior da vagina e vai melhorar a localização da uretra, que às vezes por conta da menopausa e por conta da falta do estrogênio, ela fica um pouco mais assim, mobilizável, sabe? Ela perde um pouco o ângulo. Tá. Então, com isso, o paciente pode ter um quadro de urgência ou de incontinência urinária leve, quando tosse, espirra, vai treinar, vai para musculação, faz algum esforço, carrega um peso, e aí o laser também vai recuperar essa parte toda. O hormônio trata, o laser trata, mas nem todo mundo pode hormônio. Uma paciente que teve um câncer de mama não vai poder fazer reposição hormonal, porque ela teve um câncer. Isso, era isso que eu ia chegar. Nessa pesquisa, né, que o oncologista vai fazer, que o mastologista vai fazer, e vai identificar o tipo de nódulo que o paciente tem, vai ver esse nódulo, receptores para que tipo de hormônio tinha, se era um nódulo com receptor para estrogênio só, para estrogênio e para progesterona ou para os dois, e então essa paciente não pode mais fazer reposição hormonal de forma alguma. Então, por conta até mesmo do próprio tratamento do câncer de mama que ela passou, ela vai ter uma atrofia, um ressecamento vaginal importante. E aí a gente consegue recuperar isso com laser. Então, quem tem histórico de câncer não pode fazer o hormônio. Não, aí vai ter que envelhecer mesmo com tudo aquilo. Tem que procurar. Não tem uma outra solução? Tem uma alternativa? Acupuntura, atividade física, terapia. Outro dia eu ouvi falar desse maca peruana, é isso? Mas que é isso? São fitoterápicos, né? Que são hormônios que tem um componente hormonal baixo. Fitoterápico. Mas aí, por como exemplo, a isoflavona, por exemplo, que é derivada da soja. E que poderia ser usada para essas mulheres? Nem essas mulheres que têm câncer. Não pode. Nem esses fitoterápicos. Nem os fitoterápicos. Qual a diferença desses fitoterápicos para os hormônios manipulados? É tudo molécula sintética. Tá. Uns derivados das plantas direto e outros de fabricação industrial, né? Mas aí a gama de tipos de hormônios é grande, né? Você tem o fitoterápico industrializado, você tem o hormônio sintético industrializado, você tem o hormônio bioidêntico manipulado, né? E aí, então, você tem que ver em qual a paciente se enquadra. Você, no caso, você prescreve qual hormônio? Qual é a formulação? Depende um pouco do paciente, mas o que eu opto sempre é o bioidêntico. Eu gosto muito de fazer o transdérmico bioidêntico. Tá. Agora, então a pessoa que tem câncer ou histórico de câncer não pode fazer a reposição. E não, o histórico de câncer é muito vago. Tá. Precisa ser avaliada, ser feita uma série de exames para ver se realmente pode ou não fazer. Entende? Só o histórico não é uma coisa muito forte. É uma coisa que pesa, é uma condição que pesa, é uma informação que pesa, mas que a paciente precisa ser investigada. E aí você falou que tem esse período de 10 anos para começar a fazer. Para repor. Então, se passar isso daí, você não pode repor? Porque outro dia. Não. Outro dia alguém falou, agora eu não posso mais porque eu demorei para fazer. É a janela da oportunidade. Tem Chama isso. janela de oportunidade. Mentira. Que vai até que idade?
Na verdade, não é que vai até uma idade. O ideal é você começar a repor assim que ela começa a ter os primeiros sintomas de menopausa, de climatério, né? Porque a fase antes da menopausa é o climatério. Tá. É aquela fase onde a paciente ainda menstrua, depois passa 2, 3 meses não menstrua, aí vem de novo. Aí Nesse momento já é bom fazer a nesse reposição. momento você já pode começar. O organismo ainda não entrou numa falência plena. E aí entrou aí. Até 10 anos você pode começar. É isso. Não, eu posso fazer por 10 anos. A paciente pode fazer reposição hormonal. Depois de 10 por anos, 10 parou? anos, a Fibrasco orienta que é o máximo. E aí? Aí é uma luta, porque Aí o é torcer paciente para daqui 10 anos a medicina evoluir. Você acredita que vai evoluir? vai. Vai? Vai. Aí quando tá chegando no final e eu chego para aquela minha paciente que começou Agora com vamos 50, que acabar. tá com 60, ainda super ativa, falo, olha, a gente vai ter que repensar, estamos há 10 anos fazendo a reposição hormonal, e aí ela fala assim para mim, pelo amor de Deus, se você tirar os meus remédios, eu vou sucumbir, porque ela sabe que isso traz aquela Disposição, vida, disposição alegria, que ela né? precisa, sim. Agora, então, peraí. Se a mulher... Vamos lá. Se a mulher, quando começou o climatério, procurou, ela vai começar a fazer a reposição hormonal, vai ficar 10 anos. Se ela esperar, e, por exemplo, esperar e a menstruação ela já tá um tempo sem menstruar mesmo, já entrou na menopausa, ela pode fazer ainda. Se faz pouco tempo, sim. Tá. E aí ela vai ter 10 anos fazendo. Para usar a medicação. Então vale mais a pena. Eu ia fazer na matemática. Não. Então vale mais a pena Não. esperar, não? Não, você tem que começar no período certo, Tá. né? Que é o correto, e aí ser avaliada mais à frente, né? Tá. Tem sempre uma avaliação, vamos supor. Você fez o exame, a sua paciente você acompanhou 10 anos, aí você vai fazer os exames. Se ela estiver bem, ela pode continuar? Às vezes, às vezes eu ainda mantenho, mas é uma coisa assim muito pontual, né? Que aí precisa ver no todo. Agora é rezar para daqui 10 anos É. a medicina. E aí você acha que vai ser o quê? Que vocês que estão ali no dia a dia e desde que você se tornou médica e vem atuando, que foi agora há pouco tempo. Muitas coisas mudaram, né, doutora? Eu acho que vai chegar um momento que vai ter uma aceitação maior, sabe, para os hormônios. Isso já vem melhorando. Eu percebo isso. Eu tenho quase Nosso próprio organismo? Não, assim, eu percebo o nosso organismo vai aceitar os hormônios. A aceitação dos pacientes, Tá. das pessoas, né? Eu tenho 29 anos de formada, vou fazer 30, então, como no começo quase não se falava disso, agora todo mundo faz reposição. Uhum. No começo não se falava, não se cogitava a possibilidade de anticoncepcional contínuo, era uma coisa muito eventual e pontual, agora muita paciente já quer. Uhum. Né? A gente não tinha a disponibilidade de anticoncepcionais que não fossem os comprimidos injetáveis. A gente tem o Dilmirena, a gente tem... desculpa, não sei nem se eu posso falar a marca, mas a gente tem DIUs hormonais e a gente tem DIUs não hormonais e a gente tem os implantes hormonais, né, para contracepção e hoje em dia tem uma aceitação melhor, até mesmo por uma evolução feminina. Porque culturalmente também essa mulher de 50 anos, ela é outra mulher, Total. né? A Cláudia Raia está fazendo um trabalho muito legal na internet e falando disso, porque ela se sente muito disposta. Ela passou por todo esse processo do fogacho, do calor, do suor, enfim, esse processo de oscilação de humor, da menopausa, só que ela é muito disposta. E ela fala que o médico dela, o ginecologista, ele falou, hoje a gente precisa, essa mulher de 50 anos que chega no meu consultório, a gente não conhece, porque não era assim antes. Segundo esse médico, que eu acho que você mulher,
Então, você também está acompanhando essa evolução em você. Sim. Então, eu acredito, não é para dizer que é mais fácil ou mais difícil, mas você está ali, como se fosse um laboratório. Sim, sim. Em loco, né? Eu falo isso para os meus pacientes, que às vezes até eu cito algumas coisas que eu faço por mim, Sim. né? E conto a minha experiência, Aham. que... Como a gente está fazendo aqui um bate-papo, Sim. eu faço um bate-papo ali no meu consultório, e aí, às vezes, isso esclarece muita coisa para Sim. paciente. E assim, eu posso até te dizer que quando eu me formei e fui ser ginecologista, eu mesma tinha uma outra visão para menopausa. Eu evoluí junto com o tempo, né? E com a medicina em relação ao tratamento dessas mulheres. Hoje eu enxergo diferente. Eu sou uma mulher menopausada bem resolvida, mas que eu, graças a Deus, posso fazer as minhas reposições e Sim. posso tomar os cuidados que eu preciso tomar. E eu vou te falar que eu acho que eu sou melhor do que quando eu tinha 30 anos. Pois é, porque alia essa... Porque é uma bobagem quando a gente fala... nossa, se eu souber... Quando a gente fala no sentido de maturidade, de autoconhecimento, esse processo de autoconhecimento que a gente tem com essa evolução natural da idade... É uma bobagem quando eu ouço as mulheres ou homens falando, se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu fosse assim, quando eu tinha 20 anos, nossa, não existe isso, né? Não Porque existe. isso a gente só conquista com o tempo, com a maturidade, não tem isso. O adolescente de 20 anos que pensar como eu, gente, que coisa mais chata, né? Eles nem aguentam, né? Hoje a gente vê quando tem esse caos mental, tem de adolescentes que são muito maduros para a idade, causa conflitos também, porque Sim. não é o natural. O natural é justamente você curtir a cada fase da sua vida. E hoje a gente curte muito essa paz interior, essa aceitação que a gente vai tendo dentro da nossa caixinha, né? Aquelas coisas que a gente tinha de inquietações, não sei você, né, Claudinha? Mas Sou muito agitada. Essas inquietações, esse querer achar que a vida é curta demais, né? Que a gente é muito intensa, a gente vai mudando isso com o tempo. E é a maturidade. Então não dá pra gente falar, nossa, se eu tivesse essa cabeça com 20 anos. Não, porque não é assim o natural da vida. E você hoje poder, na nossa idade, ter essa maturidade com a produção, com a energia que a gente ainda tem muito para fazer, e com os avanços da ciência ajudando a gente a isso é incrível, porque tem que desmistificar essa coisa da velhice. Semana passada a gente falou de velhice, e eu gosto de falar desse nome. Sim. Porque é um velho, é uma velha, assim como é uma adolescente, ó, porque parece, velho, né? Falar que nem o câncer, as pessoas não falam em câncer, escondem. Vamos ficar velhos. Espero que ficar velha, né? Também, bem velha. Eu também. E então a gente deve falar para isso, mas deve olhar para esse mundo que se abre de oportunidades, de avanços, para a gente viver com qualidade de vida, viver melhor. E que uma outra bobagem outro dia a Andréa Beltrão, que postou nas redes sociais dela, que ela detesta quando fala, nossa, porque ela tem 56 ou 58 anos, nossa, como você tá bem para sua idade. É horrível quando você fala isso, você tá bem para sua idade, você tá bem pronto, não interessa que idade que você tenha, e não interessa, e ninguém tem 50 anos querendo ter 30, 40 anos querendo ter 30, querendo ter 20. É você estar bem com 40 anos, é você estar bem com 50 anos, é você estar bem com 20 anos, com 30 anos. Porque essa inconformidade que a gente tem da nossa caixa, isso acontece com 20 anos também. Que é maior guerra mental que os adolescentes, né? Com eles mesmos, eles tendendo a se entender. Então, é um processo humano isso, de desenvolvimento humano.
mas parece que é potencializado na menopausa, porque culturalmente a gente vive numa sociedade machista, onde o homem coloca isso na mulher, né? E tem muita cobrança, né, É. hoje em dia, né, das mídias, né, de você ter que estar bem, de você ter que estar musculosa, tá sarada, tá isso, tá, meu Deus, é muita Que a coisa. gente, eu já fiz inclusive um programa sobre isso, que tem mulheres. Outro dia eu tava vendo uma amiga que é tão linda, mas ela tá ficando um homem. E ela postou uma foto com uma outra amiga, e eu ainda brinquei, nossa, vou contratar de segurança, porque eram 2 homens. Meu Deus. E pra que isso? E quando a gente fala em reposição hormonal, o nome já diz. É só repor o que deixou de Repor produzir. o que deixou de produzir. Quando a gente coloca algo a mais, e dependendo desse a mais, ele vai mudando, muda a voz, Sim. muda o jeito. Essa minha amiga mesmo, você chega perto dela, o abraço dela é muito forte, ela dá uns tapas na gente, fala, meu Deus do céu, tá forte demais. Vai virando, vai se masculinizando demais, né? Sim. E hoje a gente vê com uma determinada modalidade aí, não vou falar para não gerar preconceito, e não é preconceito, isso aí eu não tô generalizando, mas o que acontece, porque o mundo é assim, é de tendência, uma hora é moda tal coisa, uma hora outra moda outra Sim. coisa, outra hora moda, então agora existe uma modalidade de moda que eu acho ela incrível, acho ótima, já fiz, mas virou hoje uma competição entre as pessoas que praticam, de uma forma que eu olhando, eu não acho saudável. Eu gosto de uma mulher com corpo de mulher. Porque a gente tem as nossas... Nossas curvas. Nossas curvas, nossa celulite. Tem um meme de som, de áudio, que agora estão lançando, que tem que é a pessoa falando assim, como que é? Eu não gosto, o homem falando, eu não gosto de mulher com celulite nem com estria. Aí a pessoa fala, então você só fala assim, vai até eu não gosto de mulher. O restante, porque mulher é isso. Mulher, ela é feita com todas as curvas, com a mulher, por conta desses hormônios, a gente tem gordurinhas mais localizadas, a gente tem mais flacidez que o homem, a gente tem celulite, e é isso, é a aceitação. Quando a gente fala, e eu tenho muito cuidado, quando a gente fala dessa questão das coisas que tem no avanço da ciência, é justamente para ajudar na nossa qualidade de vida. E não é rejeitar, não é não aceitar essas questões hormonais nossas e físicas e orgânicas. É justamente cuidar da nossa saúde. Porque a gente não tá aqui, olha, não envelheça, não é isso, né? Não deixe, não fique flácida, não é isso. É justamente porque quando cai o hormônio, como a doutora mesmo falou logo no começo do nosso bate-papo, caiu o hormônio, com ele vem outras doenças. Isso é o principal das mulheres saberem. É isso, né? Que você tem que fazer uma prevenção e cuidar para que você envelheça bem. Eu acho que o importante é você estar bem com você mesmo, né? E é lógico que nem tudo que é bom para mim é bom para você, e tem a turma que treina muito, e tem o pessoal que gosta de assim, tem mais uma carga muscular mais forte, tem a pessoa que gosta de fazer só uma yoga e que não gosta de fazer atividade física. Você tem que ter um equilíbrio para você estar em paz com você mesma e ter saúde, boa alimentação, atividade física, aquela que você gostar de fazer, é importante. Quando a gente fala de uma atividade ou outra que deixa isso, quando eu falo dessa competição que nada satisfaz, né? Aí que é. Não é saudável, não é saudável. Não é saudável. Porque o esporte é maravilhoso, seja ele o que você for fazer, inclusive tem que fazer, inclusive foi o que a doutora falou, tem mulheres que não vão poder fazer a reposição hormonal e precisam fazer atividade física, porque a atividade vai física, ajudar. Além de você ativar seus músculos, fortalecer sua musculatura, como eu vou falar, não sei se eu estou falando errado, mas é pelo que eu consigo entender, se o estrogênio acabar diminuindo, né, ou sumindo no nosso organismo, não produz mais, ele vai afetar diretamente os ossos. Sim. E aí você fazendo uma musculação, por exemplo, você fortalece os músculos e você
protege os ossos. Sim. A musculação. O alongamento, porque a gente, com o tempo, tem um encurtamento. Eu acho essa combinação, musculação, alongamento, incrível. A yoga com a meditação, porque a meditação, ela te traz o eixo. A Sim, meditação, o ela te equilíbrio aquieta emocional. a mente. E é muito importante, porque senão fica... isso, mas a meditação é para todo mundo, né, gente? A gente e como atividade física também. Mas esses são os sintomas. E fora os sintomas... os recursos, e fora que a atividade física, ela produz hormônios que a gente precisa, né? Claro. Produz endorfina, Sim. dopamina, traz uma sensação de bem-estar, de Aham. felicidade, ajuda na construção muscular, né? Uhum. Que é importante, que por conta do estrogênio você começa a ter uma perda muscular Uhum. significativa. No lugar desse músculo vai ser preenchido por gordura, Uhum. uma fraqueza da parte de tendões, então você começa a ter as bursites, tendinites, enfim, é uma cascata, né? Que a falta do estrogênio em si acaba levando de uma coisa para outra, Uhum. né? Algumas pacientes me perguntam, mas a senhora faz tudo isso? A senhora faz dieta saudável, treina, trabalha? Eu faço, mas assim, para mim é uma coisa assim tranquila. Sim, porque já é natural. É natural e eu fui incluindo Sim, devagarinho sim. na minha rotina. Sim. E principalmente porque eu gosto de treinar. Então, quando uma Uhum. pessoa gosta de atividade física, Sim. aí já é meio caminho andado. Porque tem muita gente que É. não gosta. Não. Então, eu acho que, como eu disse, o sucesso é o conjunto da obra. Uhum. Às vezes você precisa orientar o paciente a procurar um nutricionista, a fazer uma dieta mais balanceada, procurar um nutrólogo, Uhum. para suplementar umas outras questões, procurar o ginecologista, Uhum. né? E aí, a partir dali, e fazendo uma triagem do que é bom para ela Uhum. mesmo. Ela vai se adaptar e vai incluir de uma forma natural na rotina dela, passar os hormônios, tomar medicação, fazer atividade física, porque muita gente põe o seu foco no trabalho, na casa, nos filhos, ou às vezes no marido. Não estou dizendo que isso não seja importante. Você tem Tudo você tem que ter a sua hora familiar. Mas, às vezes, eu pergunto para as minhas pacientes, das 12 horas que você está acordada, qual é a hora que você se prioriza? Uhum. Que Pois você é em primeiro lugar. Sim. Porque a mulher, ela tem muita função, ela tem uma carga tripla de trabalho, Uhum. porque ela trabalha fora, cuida da casa, cuida da parte administrativa, comercial, Sim, né, tudo. do consultório, ou você lá da casa, das entrevistas, do que você tem que Sim. trabalhar, e mais todo um outro universo. Sim. Então, a pessoa... Ah, mas eu não tenho tempo. Não, você tem que... Você começa com 15 minutos. De 15 você passa para 20. E você vai aumentando até que uma hora você fala, não, essa uma hora aqui é minha. É para eu me sentir bem e ficar bem. E isso eu não vou abrir mão, Sim. né? E aí você E o consegue. nosso cérebro, ele gosta de hábitos. Ele vai De se rotina. adaptando em rotinas, ele vai se adaptando naquilo que você faz, e você faz, e você faz, e você faz, até que chega uma hora que você nem percebe e você faz. A gente acorda e escova dente, Sim. mas você não pensa, hoje eu vou ou não escovar dente? Tem essa possibilidade. Não existe. A gente acorda e escova dente. Mas isso não foi sempre assim. Começa a mãe, quando é criança, e tem que escovar dente, menina vai escovar dente. Aí a gente cria hábitos. A atividade física é isso, porque tem pessoas que não vão se encaixar em nenhuma, não vão gostar. Mas vá fazer pela saúde, e de tanto você fazer, você vai esquecer se você gosta, se você não gosta, você tem que fazer. Você começa a gostar, porque você se sente bem quando você Porque termina. você vai sentir falta quando não fizer. A alimentação é a mesma coisa. Quando você começa a ter... Eu falo, alimentação é uma matemática. Eu não deixo, eu sou muito gulosa, taurina, adoro açúcar. Então, quando eu como muito num dia, eu vou ficar 2, 3 dias comendo menos, não comendo açúcar. Eu não Fazendo vou outras deixar escolhas, de comer né? aquele Fazendo dia outras aquilo, escolhas, sim. comer em menos quantidade, né? Você vê as francesas, a gente fala de açúcar, de gordura, a gastronomia, a comida, a culinária francesa, ela é muito rica em tudo isso. Só que elas são magras, porque elas comem pouco.
nós aqui, a gente habitua a comer muito. Então, quando você começa a fazer outras escolhas de frutas, de legumes, incluir isso, tirar a fritura, o seu organismo ele vai aceitar mais isso. E ele vai sempre priorizar isso. E que delícia. Agora eu quero saber, a gente está acabando. Como você vê a mulher dentro de tudo que você estuda, dentro dos avanços que vocês têm primeiro que a gente, como que vê, com a sua prática e sua experiência no seu consultório com as mulheres, como você vê as mulheres de 50 anos daqui 10 anos? Elas estariam com 60. Elas vão estar incríveis. Incríveis, né? Elas vão estar super poderosas. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito. Elas vão estar super poderosas, sabe? Porque tem a gente por trás, não que a gente não é melhor que ninguém, mas às vezes a gente tem uma visão diferente de situações, de determinadas situações. Os que médicos, a gente lógico. abre os olhos, sim, né? sim. Para um outro jeito, É. para um outro olhar Sim. daquele momento e orienta. Então, eu realmente acredito que as mulheres de 60 anos vão estar super poderosas. Eu vi outro dia a entrevista Já estão. Já estão, então. Já É isso que eu ia falar. já estão. Eu vi a entrevista da eu não sei, eu esqueci o nome dela agora, que fez a Samantha no Sex and the City, né? Sim, Incrível, né? Sim. E agora, depois de 20 anos, 15 anos, elas fizeram voltaram a gravar o Sex and the City e ela não aceitou fazer. Porque ela tá com 65 anos e ela lê o script. Primeiro e eu acho incrível da entrevista dela quão sensata ela é e que legal uma mulher de 65 anos entender. Eu não preciso viver o que eu vivi há 20 anos atrás. Hoje eu tenho outras escolhas, hoje eu tenho outros interesses. Isso não encaixa mais no que eu sou hoje. Então é também saber isso. Porque a cobrança da sociedade, ainda mais ela, que é uma atriz de Hollywood, e lá é um mundo à parte, né? Que a gente não entende. Sim. É uma cobrança. Você ser são nesse mundo é de se admirar. É entender ela como uma mulher. E ela fala. E eu estou incrível com 65 anos, só que eu não tenho essa necessidade hoje de reviver coisas que eu fiz há 20 anos. Isso aí faz parte da minha história e foi lindo. Hoje eu quero outras escolhas. Então a gente também entender a cada fase da nossa vida as escolhas que a gente quer ter. Né? Sim, claro. Porque senão você vai ficar muito presa no se eu tivesse, Só vivendo naquele passado. passado. Né? Não, E- que foi, passou, que gostoso, faz parte dessa história, parte da sua evolução. Mas agora temos outras escolhas a cada dia. Isso que é o legal da vida. Porque se a gente tiver a curiosidade e a possibilidade de escolher coisas novas sempre dentro daquilo que você vive naquele momento, da sua idade, da sua condição física, de saúde, de cabeça, a vida ela vai ter um sentido diferente, né? Então a Claro. gente vai vivendo aí, dando sentidos na vida, que é isso que é importante, né? Mesmo porque, né, a gente nunca sabe o que a gente vai viver daqui meia hora. Pois é. Eu jamais imaginaria que hoje eu viria aqui, né? E foi uma surpresa tão agradável, assim, tão gostoso estar aqui conversando com você. E se a gente continuasse conversando, Ia ter tanta coisa, tanto né? assunto. E para mim, eu me sinto muito privilegiada. A gente estava falando antes, né, de começar, de como a internet acelerou a gente. Sim, E eu sempre falo, a minha preocupação sempre é com os adolescentes. E se acelera a gente, já tem uma vivência diferente, já criamos uma condição cerebral diferente e que poderia até nos blindar, não nos blinda, porque gera uma ansiedade muito grande. Hoje, as redes sociais, o Instagram principalmente, acelerou aquele processo, né? Então você olha, não é mais foto, é só vídeo. E para você agradar o algoritmo deles, que quer concorrer com o TikTok, então eles criaram só vídeo, você entra fazendo vídeo. Eu não, porque, gente, não dá. Tudo tem limite. Eu acho maravilhoso, mas tudo tem limite. As pessoas entram para ajudar o Instagram e não o seu negócio, sim. o seu trabalho, o seu serviço, que seria incrível para você divulgar realmente. Para mim foi muito legal,
mas eu acho que está indo por um caminho que acelera muito a nossa vida, que já é muito acelerada, já tem muito cobrança. Normalmente o ser humano já tem uma comparação muito grande, já tem um consumo muito grande, já tem um descarte muito grande, já é superficial demais. Isso aí só vem potencializando a superficialidade que a gente vê a vida, só vem potencializando o consumo de tudo, de coisas e pessoas, o descarte de coisas e pessoas. Ah, isso aqui não me serve mais, isso aqui não entrou nesse modelo aqui da modernidade, isso aqui não serve mais, isso aqui não serve mais. Isso é muito ruim. E essa aceleração do pensamento. Então, hoje, você poder sentar aqui, ó, e conversar tranquilamente, e as pessoas em casa ouvindo a gente, esse é o gostoso da vida, sabe? Isso é o momento certo, assim, isso é o que a gente, o que realmente esse microfone que eu quero passar para vocês. Eu não quero ficar... Você se vê assim, doutora? Não, nem tenho nenhum vídeo assim no Instagram. Né? Eu sou Não a consigo. menopausa. Falta de libido. O que você passa para as pessoas? O que você tá ensinando dessa maneira, sabe? Não estou questionando quem faz tudo bem, mas eu, como consumidora, eu preciso disso. É que, na verdade, assim, algumas coisas eu penso um pouquinho diferente, porque, para mim, independente do que a paciente me procure para tratar, o importante é que eu vou estar com ela, eu vou estar junto. Eu mando vir várias vezes no consultório, porque é assim, no contato, que a gente cria vínculo. Uhum. Se eu não me encontrar com você várias vezes, eu não vou ter um vínculo com você, e isso me afasta de você, e isso, às vezes, acaba atrapalhando até na minha rotina, no meu tratamento contigo. Não tem um estudo de caso. Não tem um Sim. estudo de caso. E aí, assim, aqui no Tudo de Bom, aqui no Request, vai ser assim, ó, nesse tom, nessa calma, sem acelerar. E aí, quem chegou até aqui é vitorioso, viu? Porque quanta coisa a gente não dividiu com vocês. Muito, muito obrigada pela sua generosidade de falar aqui e trazer todo o seu conhecimento. Não que se eu ficasse aqui 5 horas com ela, a gente ia ter assunto para 5 horas. Obrigada, Claudinha. Imagina, obrigada. Eu espero ter contribuído para melhorar a vida de muita gente. E fazer e mostrar para todo o nosso público, para o seu público, que é possível você ficar bem, é possível você ter um envelhecimento pleno, com saúde, e basta você querer, basta você dar o primeiro passo e começar. É isso. E aí, vocês estiverem assistindo, compartilha esse vídeo, manda para suas amigas, para suas filhas, para suas mães, manda para as pessoas, porque a gente tem que conversar mais sobre isso de uma forma aberta, de uma forma gostosa, sem assustar, mas também sem achar que tá tudo uma maravilha o tempo inteiro. Não, a gente tem esses ajustes a vida inteira em todos os setores da nossa vida. Então, compartilha, se gostou, curte, porque diz que o YouTube entrega para mais pessoas. Então, eu vou aprendendo a fazer isso aqui junto com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Gabriel. Obrigada, querido, Gabriel. Obrigada. Quem estiver assistindo, obrigado, Colégio Piaget, Stripling, em casa, tudo de bom. Manoli, obrigada. Tchau.